Esse vídeo hoje não tem muito roteiro, é algo simples, mas eu acho que pode ser muito interessante para você que está passando pelo processo de querer soltar, né? Eu ouvi soltar de coach, de palestrante, eu ouvi soltar de Hélio Couto, enfim, né? Toda vez que a gente tá nesse processo de autoconhecimento, de despertar, acaba acontecendo que em algum momento algum desses especialistas falam sobre essa questão do soltar. E eu, gente, tive muita dificuldade sobre essa questão de soltar no início. Às vezes eu ainda caio na armadilha, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade de controle muito grande. E o soltar, ele vai muito de encontro a isso, né? Então, assim, não vou mentir pra vocês que se eu não me policio, eu realmente, eu caio nessa energia de querer controlar tudo e me lasco inteira. Então, assim, não é algo especial seu, tá? De tipo assim, eu não consigo soltar. Não, é difícil pra todo mundo mesmo e a gente tem que ser realista. Só que eu quero compartilhar com você nesse vídeo hoje o que eu vou dizer que é uma das frechinhas sobre o soltar que pode te ajudar a ser uma pessoa que solta com mais constância. Eu não tô falando aqui que você vai aprender a soltar tudo na sua vida, mas eu tô te falando que isso aqui pode trazer uma consciência aonde você vai conseguir, às vezes, soltar com mais facilidade, às vezes soltar mais rápido, né? Então, às vezes eu tenho até a tendência ali de ser uma pessoa que controla tudo, mas quando eu ganho consciência sobre isso que eu vou ensinar agora, o que acaba acontecendo? Você não fica tanto tempo tentando controlar, rapidinho você toma consciência e fala assim, putz, eu preciso fazer esse movimento aqui pra soltar, porque eu já tô insistindo aqui em controlar alguma coisa que eu não preciso controlar. Então, primeira coisa que eu vou trazer aqui pra vocês é sobre a questão de a gente entender a premissa básica do que é controlar, né? E do que é soltar. Então, querer controlar é você querer ter a resposta de tudo, é você querer que as coisas aconteçam do seu jeito. E o soltar, ele vai muito nessa contramão, né? O soltar, ele é exatamente aquela característica sua, onde você tá tão alinhada com você, com a sua vida, com aquilo que você quer, com a energia, que as coisas acontecem sem muito forçar, sem você ter que fazer força para que as coisas aconteçam. E aí tem um pontinho muito assim importante que você tem que entender. Soltar não é ser desleixada. Soltar não é essa questão de não fazer o que tem que ser feito. Muito pelo contrário, você tem que fazer as coisas bem feitas, mas não tentar controlar o que vai vir de resultado do lado de lá, entende? Então você faz os movimentos e solta como que as coisas vão acontecer a partir dos seus movimentos. Talvez você esteja cansada, como eu fiquei, nossa, toda vez solta. Eu tenho uma mentorada que no caso dela eu falo de experienciar. E aí ela fala, não aguento ouvir mais experienciar. Porque às vezes o controle ele também vai vir, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, quando a gente está falando dessa energia do controle, né, e aí o controle ele é natural na nossa vida, quando vem essa consciência de que você precisa soltar, e esse assunto vem martelando, cara, isso dá um conflito grandão na nossa cabeça. E isso que eu vou falar talvez te ajude a entender melhor de uma outra perspectiva, tá? Então, qual que é o conceito que eu trouxe para que eu possa soltar com mais leveza? É o conceito de que nada na nossa vida tem um significado por si só. Tudo é a gente que tá dando significado o tempo todo. Então, é como se eu tivesse uma maquininha de etiquetar as coisas. E eu falo, isso é bom, isso é ruim, isso aqui não sei, isso aqui não sei o que lá. Então, o tempo todo, você fica tentando dar significado para as coisas. E quando você tenta dar significados, meu amigo, o que acontece? É só coisa ruim que vem. Geralmente, o nosso cérebro, ele tá treinado para achar problema, ele tá treinado para achar o que deu ruim, ele tá treinado para achar aquilo que não tem solução. Então, como ele não quer gastar energia, o que ele faz? Ele busca a resposta problemática mais rápida, porque a associação é sempre pro lado negativo. E aí que entra o macete da coisa, que é o quê? Você precisa aprender a ensinar o seu cérebro a ver coisas positivas. Então, quando você, por exemplo, eu terminei um relacionamento. Esse relacionamento, automaticamente, você vai dar lá rejeição, não sou boa o suficiente, eu fracassei, eu não dei conta de segurar, eu tenho algum problema. Só que, às vezes, dentro desse mesmo término, você tá tendo a oportunidade de encontrar uma pessoa que ressoa mais com você, de encontrar uma relação que vai oferecer aquilo que você tá buscando, ou nem uma relação, eu vou focar no meu trabalho, nos meus estudos, e eu vou sonhar de viajar pra fora, e eu vou, sei lá, passar um ano viajando, sabe? Coisas que você não faria se você estivesse relacionando aqui. Então, o nosso cérebro, ele precisa desse treinamento de olhar para este lado. Vou dar um outro exemplo. Acho que tem 2 semanas uma mentorada minha falou assim, Ni, você não vai acreditar o que aconteceu. Olha como é que ela soltou e as coisas aconteceram. Ela tinha um boleto de R$3.000 para pagar. E ela não tinha esse dinheiro e não tinha cliente agendado para aquele dia.
E aí, ela podia dar o significado de quê? Desespero, angústia, incapacidade e tal, e meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque quando você dá um significado negativo para a situação, o seu corpo entra em estado de alerta, muda toda a física do seu corpo, toda a química, e você começa a ter atitudes que não condizem com o soltar. Então, o que vai acontecer? Você pode até chegar a ter esse resultado, porém você vai ter fazendo muita força, descabelando, uma loucura, aquela coisa toda. Ao passo que você traz um significado positivo, você consegue chegar nesse resultado com mais fluidez. Então, o que a minha cliente fez? Ela pegou e falou assim: ao invés de eu dar o significado que eu não vou pagar, que as coisas não vão acontecer, que eu tô desesperada, eu vou focar nas coisas do meu trabalho. Então eu tenho a agenda livre, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as coisas lá da clínica, eu vou colocar uma música boa, vou colocar pensamento positivo e vou fazer o que eu tenho que fazer no meu dia. Nisso ela começou a mandar mensagem para as clientes, que ela teve, não é porque ela está desesperada, entenda, porque ela teve tempo de mandar mensagem para os clientes. Então ela mandou mensagem para as clientes, pediu feedback de algumas coisas, e aí ela teve uma ideia de criar uma promoção para aquele dia. E aí ela criou a promoção e começou a disparar nos grupos, não teve resposta, ela também não desesperou, não desistiu, e ela falou assim: então em vez de eu mandar aqui no grupo, eu vou mandar individualmente para cada cliente. E ela lembrou de 2 clientes de muito tempo que não tinha feito nenhum procedimento, mas que queria muito. Ela falou: cara, eu vou chamar essas 2 clientes aqui. E aí, ao final do dia, ela teve exatamente o valor que ela precisava para poder pagar a sua conta. Então, entende que ela entrou no fluxo natural de quem iria receber esse dinheiro? Por quê? Porque se ela desesperasse, o cliente dela com certeza ia sentir: gente, a nossa energia não mente, que era desespero, que ela precisava para agora, que ia, sabe, ia sair algo sob pressão em cima daquele cliente, coisa que geralmente faz com que você não feche venda. Então, ela fez um movimento ao contrário. Ela falou: tá, o que isso aqui me possibilita? Isso aqui é treino, viu, gente? Inclusive, muito orgulho dela, porque é algo que eu ensinei na mentoria e que ela já faz isso naturalmente hoje. Significa que ela vai fazer sempre? Não, tem situações que geram na gente esse estado de necessidade de controle muito mais forte e às vezes a gente não vai controlar. Mas quando você percebe que não tá fluindo, você dá 2 passos para trás e fala assim: o que de bom eu posso fazer com isso? Você começa a ter uma outra consciência. Você sai do estado de vítima, da pessoa que está vivendo as circunstâncias, e torna o quê? Observador da sua vida. E quando você torna o observador, você consegue enxergar infinitas possibilidades de encontrar exatamente aquilo que você precisa. E as coisas chegam até você com muito mais facilidade. Consegue perceber que não é sobre não fazer, é sobre fazer de um jeito leve, é sobre fazer de um jeito tranquilo e o resultado vir porque você está no fluxo natural das coisas? Simples assim. A partir de hoje, toda vez que você tiver com um objetivo, acontecer alguma coisa, ou você quiser, qual é a melhor forma que eu faça? Quais que são as boas oportunidades que eu tenho a partir desse contexto? O que de bom eu posso fazer com isso? E faça o movimento a partir dessa resposta. E não mais do lugar de escassez, de medo, de insegurança, mas sim do lugar do fluxo, da entrega, do movimento, da abundância, da conexão. Então, quando você muda essa chavinha, as respostas, elas vão chegar com mais fluidez. É muito bom você olhar que a vida, ela é as nuances que você escolhe experienciar. E para isso você precisa entender que os significados, eles vão movimentar todo o contexto. Eles vão movimentar as suas ideias, eles vão movimentar o seu pensamento, o estímulo corporal, as suas ações, a forma como você reage, a forma como as pessoas chegam até você. Então, esse é o meu recado para você hoje. Você não precisa dar conta de tudo, você não precisa controlar tudo, mas você precisa começar a observar os significados que você dá para as coisas e começar a entrar nessa energia de ser o observador da sua vida e perceber que você experiencia a sua vida a partir dos significados que você dá para as coisas. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, se isso trouxe algum insight para você, se isso abriu a sua consciência para alguma coisa. Se você já aplica isso na sua vida, me conta aqui embaixo quais que são os frutos que você está colhendo disso. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, também pode colocar nos comentários aqui embaixo. E se você puder, siga o canal para fortalecer ele, novo, né? Então, muita coisa ainda tá para acontecer e a gente, infelizmente, depende do algoritmo. E se você é uma pessoa que gostou desse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que ressoa com a minha essência, com a minha energia, e muita coisa do que eu vou falar nesse canal ainda vai trazer muita coisa para você. Então é isso e a gente se vê até o próximo vídeo. Beijo!